para a glória do Senhor. Gente, estamos precisando sim do banco de Bíblia desesperadamente. Tem um banco de sangue aqui, um banco de Bíblia. Terça-feira algo lindo aconteceu, né? Vi aqui, nem imaginava. A gente estava ganhando algo para Jesus, aí faltou Bíblia, né? Aí eu falei assim, vem domingo, né? Quem sabe o pessoal vão trazer Bíblia para a igreja e vão abençoar vocês. Aí de repente a Bia saiu do cenário e abençoou aqui, trazendo as Bíblias aqui na frente. O Everson está aqui na frente. Amém? Bom, aí fica perto do altar, né? Fica perto do altar. Proxima do altar. Diante do altar. Fica aí. Milagres acontecem. Quem sabe, né? Breve, não sei. Quero teu carinho também. Amém? Breve. Vai frequentando o altar aqui para estar também aqui. Amém? E é isso. Eu aprendi um dia, estava apresentando o Everson, né? A gente viu isso. Aprendi com ele também, né? Próximo do altar. Eu sempre falo isso. Eu sempre isso com o Everson e o cunhado aqui. E que desde criança eu vi a mãe dele, né? Lá na nossa igreja, apresentando ele, bebezinho aqui na igreja. Colocou ele no altar, ele era tão pequenininho que pegava na palma da mão, assim. Você era pequeno. Aí abençoava você, né? Assim, batia, claro. Bravo. Aí eu apresentei ele assim, pequenininho na igreja, o tamanho do homem, rapaz, assusta. A gente apresentou, está aqui na igreja. É outro que a gente cuidou. Eu pastor lá cuidando também do Edson. E ali a gente apresentou para Deus. E fica frequentando o altar. Próximo. Desde criança, né? A gente apresentado na igreja. Nasceu na igreja, né? Desde criancinha. Muito bom, hein, gente? Você vê o Senhor para sempre. Amém? Vamos lá. Jesus sabia ou aprendia? Só para você entender esse tema, eu quero compartilhar com vocês aqui o versículo 21. Desse mesmo texto, mano. 21, por favor. Faz 21, mano. E partindo Jesus, foi para uma parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha alma, que a minha filha está miseravelmente, até bem, endemoninhada, né? Que é um ninho de demônio. Mas ele não respondeu palavra, mas os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhes dizendo: despede-a, que vem gritando entre nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando, ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E porém Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos já comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus, vendo-lhe a fé, e disse àquela mulher: grande é a tua fé, mulher. Isso será feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém, querido? Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que a palavra do Senhor, ela é o que ela diz. E essa aqui é uma cura que o Senhor fez a longa distância. Porque a mulher estava clamando Jesus, gritava pelo caminho, insistentemente, e os discípulos de Jesus não queriam atendê-la, porque ela era de uma outra cidade. Ela não era judia, né? Mas cananeia. E os discípulos não queriam atender, mas disse: Jesus, faz alguma coisa, despede essa mulher. E de repente essa mulher, na sua insistência, acabou ensinando algo maravilhoso. Ela insistindo demais. E eu preguei terça-feira uma mensagem em cima desse ponto. Falei: quem não se desespera em oração diante de Deus, vai se desesperar diante dos homens. Quem não se desespera diante de Deus, vai ficar de desespero na porta do homem, batendo lá na porta, pedindo ajuda ao homem, que nada pode fazer. Amém, querido?
nada pode fazer. Então eu trouxe essa mensagem, Deus colocou no meu coração, e dentro dessa mensagem, eu estudando a palavra, aquilo que Deus falou, acabei aprendendo um pouco mais com Deus. Porque nessa história, a mulher não conseguiu ser atendida pelos obreiros, pelos discípulos. E a mulher insistiu, ela falou: Jesus vai ter compaixão de mim. Jesus, abençoa, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus disse: não. A Bíblia diz que Jesus não deu palavra alguma. E de repente Jesus falou que não para aquela mulher. Aí de repente Jesus, ela dá uma frase para Jesus que pressiona Jesus. E diz: Jesus disse: não é lícito lançar os pães ao cachorrinho. E ela disse: mas eu já como das migalhas que caem da mesa dos senhores. Jesus olhou no pé daquela menina e olhou para ela e disse: aqui, eu nunca vi tanta fé. Ela retrucou com Jesus. Ela bateu na porta e insistiu que verdadeiramente precisava do milagre. Querido, tem uma frase popular aí, muito conhecida, diz que quem não chora não mama. E é uma verdade. Quem não se desespera em oração diante de Deus, vai se desesperar diante dos homens. Aquela mulher insistiu, mas diante dos homens, e os homens não podem fazer nada. E nessa semana, nessa mensagem, eu falei sobre, às vezes Deus pode provar você até usando o pastor da igreja com hostilidade. Deus pode provar você. Quantas vezes nós, homens de Deus, podemos dar uma palavra negativa para você também? Falando assim: não vai dar certo. Ou um cristão do seu lado fala assim: isso aí, nem milagre. Pela força do lado fala isso. E Deus olha para você, de repente está provando a sua fé. Deus provou a fé dessa mulher. Ela ouviu o não de Jesus. Ela ouviu o não do Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, atrás desse não, tinha um sim. Esse não tinha uma roupagem. E que você precisava esculpir esse não. Você precisava mexer um pouco mais nesse não. E dentro dessa pedra aí, dessa massa de pedra, poderia ter um diamante lá. Mas é necessário cavar. Às vezes, quando a gente é criança, a gente dá um não para o filho, e o filho não está nem aí para o seu não. Ele chora, esperneia e diz: não, sim, eu quero. E às vezes o Senhor ele pode não necessitar quanto a isso. E essa foi a mensagem que eu ministrei na terça-feira, muito mais, mas eu queria só dar uma palhinha aqui para vocês entenderem um pouco de onde nasceu essa outra mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Aquela mulher, ela poderia não ter recebido nada, mas ela foi abençoada porque ela impressionou Jesus. Agora aqui começa a minha mensagem. Minha mensagem começa no seguinte tema: Jesus sabia ou aprendia? Quando aquela mulher disse não, Jesus disse: não é lícito lançar os pães ao cachorrinho. Era para aquela mulher engolir aquela palavra e ir embora. E continuar com a sua vida amarrada, difícil. Mas aquela mulher não se convenceu com a palavra do Cristo, com a palavra de Deus. Mesmo Deus dizendo para ele não. A Bíblia diz que o Senhor não lhe deu palavra, e quando lhe deu uma palavra negativa. Mas ela disse: Senhor, eu ouvi a sua história, mas eu vou completar a sua história. Você disse que não é lícito lançar os pães sagrados aos cachorrinhos, porque eu sou cananeia. Porém, a gente já come das migalhas do que sobra da mesa dos senhores, da mesa dos doutores, e nós comemos do pouco, dessa migalha. Ela não se importou com a palavra cachorrinha. Eu sou o que o Senhor quiser, mas abençoa. Eu sou o que o Senhor quiser, mas tem alguém em casa endemoniado, eu não quero viver essa vida. Eu não quero. Eu sou o que o Senhor quiser, mas na minha casa é uma luta. Eu sou o que o Senhor quiser, mas entra no meu barquinho, entra na minha vida, faz eu descer da árvore, né, como Zaqueu, e entra na minha casa, mexe na minha estrutura. Você me entende, amém? Mas fala uma coisa. Ela completou a frase e disse: não é lícito, né, Jesus? Mas eu só como das migalhas. Me dá uma migalha, dá uma migalhinha só. Cura. Aí Jesus parou, gente. Ó, olha para o seu irmão, fala assim: quando você para Jesus, Jesus para você. Jesus para você e ainda para o que você está fazendo, que não agrada a Ele. Você sabe quem me converteu? Sabe quem fez eu parar de fazer as coisas que eu fazia? Foi Ele. Porque quando eu paro Ele, Ele me para. Para Ele nessa noite.
e ele vai parar você. Ele vai parar com aquilo que te afasta dele. Você para ele, ele para você. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue, né? Está nessa outra mensagem. Eu gostaria que você ouvisse na internet também. Essa outra também. Para não precisar repetir. Mas nessa história ele fala da mulher do fluxo de sangue, até corrige 12 anos. E ela com fluxo. E ela no meio da multidão, por causa da lei do cheiro, não podia tocar em Jesus porque ela já estava imunda. E ela toca na orla dos vestidos de Jesus, porque não queria se aproximar, ela queria tocar em Jesus, ser curada e ir embora. Mas ninguém entra na presença de Deus, toca e vai embora. Você entrou na presença de Deus, Deus enxerga você, Ele muda a sua história. Quando ela tocou na orla do vestido dele, ela foi embora, no secreto. Jesus disse: alguém me tocou. E alguém no meio da multidão responde: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou. Ele diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Amém, querido? Ninguém chega em Jesus assim, toca nele e vai embora da mesma forma. Amém, querido? Tem que ir embora com a bênção e com o abençoador. Não dá para servir a Deus, pegar a bênção e ir embora. Tem que pegar a bênção e levar o abençoador junto. Amém? Não, eu só quero a bênção. Eu só quero meu casamento. Eu só quero a minha vida transformada. Eu quero ser crente. Não. Eu não quero servir a Deus. Não. Não tem como, querido. Você pega a bênção e tem que levar o abençoador junto. Não dá não. Amém? Aí daqui nasce a minha mensagem. Eu pergunto: Jesus sabia ou aprendia? Porque ele olha para a mulher e diz: mulher, depois da história, nunca vi nada perto. Vai. E a menina está curada na sua casa, porque ela impressionou Jesus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre essa questão. Quem não se desespera em oração diante de Deus, vai se desesperar diante dos homens. Preste atenção nessa história. Lucas capítulo 15 agora, para você entender. Essa história poderosa na sua vida. Lucas. Versículo 1. Gente, está pronto para ouvir? É que eu precisava criar um piso, um chãozinho para você pisar. Senão você não entende a mensagem. Prepara. Você vai aprender muito com Deus, amém, querido? Peço ao Espírito Santo que Ele já vá visitando, que a palavra seja útil para a tua vida. Amém? Aperte o cinto, ora ao Senhor. Deixa que nada interrompa a mensagem de Deus agora na sua vida. Jesus sabia ou aprendia? Você sabia que você pode ensinar o Senhor também? Você pode impressionar a Deus. Tem gente que vem à igreja e quer: não, estou aqui para ver mesmo o que vai acontecer. Outro para o que der e vier. Você sabia? Tem pessoas que impressionam a gente, como aqui, pastor da igreja, bispo da igreja. Tem pessoas que falam assim: estou na febre, estou indo, estou buscando. E a gente, quando a pessoa dá as costas, você fala: meu Deus, segura na mão da minha amiga, segura na mão do meu amigo. Acho que Jesus tinha umas figurinhas dessas, que andava com ele, que falava assim, que passava um bocado em casa, mas que era fiel a ele, que servia a ele de todo o coração. Pedro, para abrir a boca e dizer que na sua casa a sogra dele estava com uma febre altíssima, acho que ele viu Jesus curando muita gente, e na casa dele nunca. O Senhor cura todo mundo, mas minha sogra nunca. E o problema não é só minha sogra, é minha esposa, que fica falando: você anda com Jesus, Jesus cura todo mundo, mas a minha mãe ele não cura. A mãe do obreiro dele ele não cura. Fala para Jesus. Eu trouxe uma mensagem dessa lá na igreja do Kadosh, curando com carinho, pregando para as irmãs, né? Curando com carinho. Jesus já fez diferente. Pedro, na sua casa, eu não vou fazer igual a mulher cananeia, não. Vou ministrar de longe, não. Eu vou lá na sua casa e vou orar pela sua sogra, e vou abraçar a sua sogra, vou pegar na mão dela, eu vou entrar na sua casa. Diga amém? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? A cura vai ser maior. Tem gente que não está entendendo o trabalhar de Deus, meu marido. Tem gente que não está entendendo. O que Deus não fez ainda? O que Deus não curou? Que Deus não vai curar e vai deixar você na sua casa. Ele vai entrar na tua história.
Ele vai entrar na sua vida. A cura, o problema na tua vida, minha irmã, é só uma desculpa para Deus entrar na tua história, amém? É só um pretexto para Deus entrar na sua vida. Escreva o que eu estou dizendo para você. Isso é um pretexto que Ele criou para entrar na sua vida e fazer algo tremendo. Então vem para a igreja para ver se Deus cura isso. Deus vai curar isso muito mais. Vai entrar na sua vida, vai mudar a sua história. A sua vida vai ser escrita pelo dedo dele agora. Ele vai mudar. Você vai dizer, olha o que ele fez comigo. Amém? Quem abriu a Bíblia, diga amém. Vamos lá. E chegando-se ele a todos os publicanos e pecadores, presta atenção, gente. Todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs parábolas. Jesus falou assim, deixa eu contar algumas histórias para você. Primeira história. Que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achar. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-me comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo vós, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo que não necessita de arrependimento. Você precisa falar disso na palavra. Bíblia prega só versículo 8. Aí ele continua a história. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, que é a moeda, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com atenção até achá-la. E achando-a, convoca suas amigas, vizinhas, dizendo, alegrai comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a segunda história. Nem primeira foi da ovelha, segunda foi da dracma perdida. Presta atenção, terceira história. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse a seu pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem, do meu direito. E ele repartindo por ele a fazenda. E poucos dias depois, o seu filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe e ali desperdiçou os seus bens, chamado filho pródigo, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a perder e a padecer necessidade. E chegou os cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, ele faz o ensaio, e irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, já não sou digno de ser chamado. Me faz pelo menos como um dos teus empregados, os jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestido, e pedi-lhe o anel na sua mão e a sandália nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. E chegando do seu servo, perguntou o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salva. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondeu e disse ao pai, eis que eu tenho servido há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me
com meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, e mataste um bezerro cevado. E ele diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Pode aplaudir a palavra. Começar a aprender. Foi necessário ler essas 3 histórias para a gente começar a aprender. Jesus sabia ou aprendia. Quem não se espera diante da oração, diante de Deus, vai se esperar diante dos homens. Esse texto, Jesus conta a história. O primeiro versículo, ele estava todo mundo ali para aprender. O que eu acho engraçado nesse texto é a primeira lição que a gente tira aqui. Versículo primeiro: e chegando-se todos os publicanos. Uma coisa que você não deve esquecer nessa parábola é isso. Ele conta 3 histórias que saem da mente brilhante de Jesus. Ele cria essa história. Essa história é com E, não é com H maiúsculo, é com E. É história, fantasia. Jesus conta uma história, 3 histórias, e ele, para quem que ele conta essa história? Primeiro versículo já diz: e chegando-se a ele todos os publicanos e todos os pecadores para ouvir. Primeiro estava todo tipo de gente. E ele conta 3 histórias com as mesmas sentenças, porque tinha pessoas diferentes, para ninguém dar desculpa. Preste atenção. Primeira lição: para quem tem uma concepção ou uma impressão errada de quem deveria ouvir essa mensagem, ou está presente ou está ausente na igreja. A pregação, ela busca um alvo. E o intuito da pregação na igreja é incomodar os acomodados. No sentido de os dispersos, que estão dormindo na fé. E buscar acomodar os incomodados, no sentido de tranquilizá-los acerca das coisas de Deus. Qual é o propósito de uma pregação na igreja? Todas as vezes que você vier, é incomodar os acomodados, que estão na igreja muito acomodados. E qual outro propósito? É incomodar, além de incomodar os acomodados, é acomodar os que estão incomodados, no sentido de tranquilizar para aqueles que estão em desespero na sua fé. Quando Jesus conta essa história, ele está contando para quem? Para pecadores e publicanos. Então a pregação de Jesus era para incomodar, era para confrontar, incomodar os acomodados, e para acomodar aqueles que estavam incomodados. Quem me entende, amém? Aí Jesus conta 3 histórias para isso. Primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição: para aqueles que têm uma concepção errada de ouvir uma mensagem da igreja e achar que é para ele ou para o vizinho, é para ele ou para aquela pessoa que não veio para a igreja. Primeira lição: quem estava ali era pecadores e religiosos, homens e mulheres. Jesus conta uma história e põe todo mundo no mesmo pacote. Ele conta 3 histórias, e essa história é criada por sua mente brilhante. No versículo 3, ele conta a história, uma história da ovelha que se perdeu. E ele conta assim, olha que engraçado, gente. Ele propôs uma parábola. E ele diz: quem é um homem dentre vós tendo 100 ovelhas? A primeira história que ele conta, o engraçado, Cléo, que ao invés de Jesus contar assim, um pastor tinha 100 ovelhas. Ele conta assim, um homem, um certo homem, tinha 100 ovelhas. Qual a primeira lição aqui, gente? A primeira lição é para você não olhar para o irmão que está do lado e falar assim: essa primeira mensagem é para pastor, eu não tenho ovelha, para quem que eu vou cuidar? Não é para mim não. Primeira coisa, essa mensagem é para você, independente. Ele fala: não, mas não sou pastor não. Está aqui, ó. Ele fala: um certo homem tinha 100 ovelhas e deixou as 99 e foi atrás de uma. Primeira lição, primeira pessoa que ele inclui aqui, coloca no mesmo pacote, são homens comuns. Primeira lição, ele não coloca pastor.
E ele no versículo 7 ele diz o motivo: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, essa mensagem é para mim e para você. Depois ele conta a história da dracma. Leia aí no versículo 8. Uma mulher da dracma perdida. Qual é o segundo grupo que ele coloca aí? Tinha um homem que perdeu. Depois ele coloca uma mulher. Uma certa mulher. Para quê? Para você não falar assim: eu não sou pastor, mas não sou homem. Mas tem uma história da mulher aqui. E aí? Dá para correr da mensagem de Jesus, gente? Essa mensagem é para você tirar aquela concepção de que fulano que não veio para a igreja deveria estar aqui, ó, para receber essa mensagem. Essa mensagem aqui é a mensagem para os ausentes e o presente. Aliás, essa mensagem aqui é para os presentes que estão ausentes e para os ausentes que podem estar presentes. Como isso? É aquele que está aqui e quando ouve a mensagem aqui do pastor, fala assim: não é comigo não, ele está presente, mas ele acha que a mensagem não é para ele, é para fulano que não veio. Essa mensagem é para você que está presente, mas ao mesmo tempo está ausente. E essa mensagem é para aquele que não veio, que deveria estar presente, mas está ausente. Deu para entender? Então a mensagem do Senhor é para o publicano, fariseu, pecadores, é para todo mundo. Ele coloca homem, mulher, criança. Vamos ver se ele coloca mais gente? Então na segunda mensagem, ele coloca uma mulher que perde a dracma perdida ali, né? Perde sua dracma. Para ninguém dizer que ela não é pastor, então era uma mulher. Na outra história, no versículo 11 e no versículo 12, ele conta uma história assim. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse a seu pai. Então a terceira história é para um homem com 2 filhos adolescentes. A mensagem é para quem hoje, gente? É para o homem, para a mulher e para os filhos. Diga amém. A mensagem de hoje é para todo mundo, querido. Está todo mundo no mesmo pacote hoje. Está todo mundo. Então, aperte o cinto que a gente vai voar. Querido, a problemática dessas 3 mensagens, ela tem o mesmo propósito. Mas Jesus, ele é muito inteligente, Rabi, por excelência, ele coloca no pacote o homem, a mulher e os adolescentes, para ninguém fugir da mensagem de Jesus. E sabe por que essa multidão está aqui hoje? Porque quando você vem à igreja, Deus só fala com o pastor, com o obreiro, com a obreira, com o irmão, com a irmã. Deus fala com todo mundo da sua maneira. É a multiforme sabedoria dele. E ele vai começar a falar com você. Essa história, gente, ela coloca 2 adolescentes, aborrecentes aqui também. Essa mensagem é para você que veio, para você que está aqui presente, para o fulano que deveria também estar aqui. Essa mensagem é para os presentes, ausentes e para os ausentes, presentes. Me faz lembrar, essa mensagem me faz lembrar como ausente e presente. Terça-feira eu falei sobre isso, pessoas que traem outras pessoas na mente. Você lembra da história da mulher cananeia? A mulher cananeia trouxe a menina para Jesus sem a menina sair de casa. Ela disse: eu tenho uma filha que está horrivelmente endemoniada. Jesus não deu pé de onde ele estava. Jesus ainda nem queria fazer. Olha, preste atenção aqui nos meus olhos. Jesus nem queria fazer. Preste atenção. Jesus nem querendo fazer, ele faz. Imagina querendo fazer. Deve entender? Nem que seja sem querer. Andar com Deus, estar buscando a Deus, faz com que Deus entre na sua vida. E você é abençoado, nem que seja. Quem já fez o aqui? Um tabela. Pá! Bate um, bate na quina, bate o outro, pá! Cai na caçapa aquele. Nem que seja sem querer. Você vai sair daqui abençoado pela mão de Deus. Eu não conheço ninguém que entre na presença de Deus e saia da mesma forma que entrou. Jesus disse: eu não quero te abençoar, Canané. Eu não quero, não posso te abençoar. Por que não pode? Vou contar uma historinha. Conta, Jesus. Conta que eu vou completar ela. Jesus, aqui está
ensinando ou aprendendo. Ela conta. Jesus conta, ela conta, e Jesus sente a necessidade de abençoar. Olha para o irmão do seu lado, diga assim: o Senhor, Ele vai sentir a necessidade de te abençoar. Tem gente que está desesperada diante do homem, e Deus está olhando assim: você nem chore perto de mim. Porque na hora que você chegar, falando: Senhor, eu creio, eu estou lá fazendo isso. Nem que seja de escanteio, você vai te fazer um gol de letra hoje. De todo jeito você vai sair daqui triunfando em Deus, porque eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela não volta vazia. Essa palavra, ela tem que ir para a sua vida e fazer um resultado. Quer ver se é abençoado de quina? Crer no Senhor Jesus. Quem é que tem que crer? Você. Benção, será salvo tu e a tua casa. Mas quem foi que aceitou Jesus? Eu. Sabe por que eu estou dizendo isso, cara? Porque existe um homem na Bíblia que quando ele estava fora da presença de Deus, no barco que ele estava, todo mundo sofria. Significa que quando eu estou na presença de Deus, quem está no meu barco vai ser beneficiado também. Tem gente que fala assim: mas fulano nem teme o Senhor, a minha irmã fica me criticando quando eu vou para a igreja. Vai para a igreja e fica rindo de mim. Eu quero dizer para você que a sua irmã, que fica rindo de você quando você vai para a igreja, ela vai ser tão abençoada quanto você é. Sabe por quê? Porque você está aqui nessa noite buscando a bênção da tua casa. Eles nem imaginam. Deus vai entrar na tua história, na história da sua família, de forma tremenda. A sua irmã não sabe os livramentos que ela recebe, é porque Deus é na sua vida e ouve a sua oração. Deus não quer ver você chorando. Quantos livramentos ela levou? Porque Deus não quer ver ela chorando. Deus não quer ver você chorando. E às vezes o ímpio está rindo da gente e não sabe que a gente está orando por ele. Às vezes o filho está rebelde e não sabe. Sabe por que o filho pródigo voltou para casa? Porque o pai continuou engordando o cabrito. Toma, dando comida para o cabrito. Para quê? Ô pai, para que você está engordando o cabrito? Porque quando meu filho voltar, o teu irmão, você vai fazer uma festa tremenda. Leia esse texto na Bíblia para você ver que você não tem a mesma impressão. Porque o irmão falava assim: o Senhor nunca matou um cabrito para mim, mas esse Senhor está continuando engordando, porque eu sei que o meu filho vai voltar. Assim é Deus, meu irmão. Então essa história, ela me lembra de você trazer pessoas sem vir. Você está presente e não ficar ausente. E tem pessoas que estão ausentes, mas que está presente aqui através da sua vida. Uma coisa que eu acho engraçada é testar o exame de DNA e o exame de sangue. Descobri que alguém pode ser o meu pai pelo meu sangue. Gente, eu estou ficando maluco, a minha mente às vezes se complica mesmo. Porque a gente começa a estudar demais, fica maluco. Desde o Antigo Testamento diz que o sangue fala, né? Há pouco tempo na televisão passou um episódio aí de um rapaz que mata uma moça e a moça não pode voltar para dizer que foi ele que matou. Olha, vem aqui dizer, nem a alma penada dela pode vir, vem aqui dizer que ele matou mesmo, foi ele mesmo. Mas fizeram um exame debaixo da unha dela e depois pegaram o sangue do cara e o sangue falou assim: ele que matou ela. Quando me entende, diga amém? Amém. Sangue fala, diga amém. Amém. Sangue fala. É incrível isso. Como mesmo você estando ausente, você consegue estar presente. A menina está morta, mas ela diz: foi ele que matou. Quando me entende, diga amém? Amém. Acho que eu voei demais na cabeça. Começa a pensar, irmão, fica assim. Não pode uma coisa dessa, só Deus para uma coisa dessa. Não tem crime perfeito, não tem pecado perfeito, não tem, não passa no olho de Deus, querido, não passa. Deus fala: calma aí, Adão, que essas coisas, vocês estão me escondendo aqui, Adão. Estou aqui atrás, Adão, desculpa, eu sou Deus, Adão. Não, é que tá bom, vai, vou começar a falar, então se bucha. Foi a mulher que tu me desse? Menos mal, né? Menos.
Você sabe que eu vejo tudo. Então vamos lá na mulher. Por que você? Na verdade, tu é serpente. Uma serpente. Tem um por cada um aqui. Diga comigo, Deus vê tudo. Por isso nessa história, estava a história do homem, da mulher e do adolescente. Para ninguém fugir. E hoje você não vai fugir. A Bíblia diz: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia dele entrar na tua história. Hoje é o dia dele entrar na sua vida. E você não pode fugir da presença dele. No dia que eu aceitei Jesus como Salvador, eu me tornei um cristão. A pessoa trouxe uma mensagem que eu acho que, eu não sei. Eu posso considerar que a pregação daquele pastor foi muito simples, mas a unção que estava na vida dele foi muito forte. E aquele chato falou de Jesus para mim, eu disse: chato. Eu tive que aceitar Jesus como meu Salvador. E hoje eu me tornei um chato e não ele. Hoje eu sou uma das pessoas que ganha alma também. E eu quero dizer para você que você vai se tornar uma pessoa chata, porque você vai ganhar alma para Cristo. Diga amém. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E quem ganha alma sábio é. Se você conseguir se aproximar uma pessoa de Jesus, querido, de Jesus, querido, você vai ver um galardão lindo da mão dele. A gente tem que entender que a gente está levando alma para a igreja. A gente está ganhando alma para o céu. Você está fazendo a pessoa entrar no reino de Deus. As pessoas têm morada ao lado do Senhor. É isso que você está fazendo. Deixa eu correr. Preste bem atenção à história de ausente e presente. Eu lembro de uma história de um monge, que ele não poderia tocar em mulher alguma. E um deles tinha o costume de atravessar na ponte algumas mulheres e pegava na mão. E atravessava a mulher em uma ponte que tinha próximo ao mosteiro. E sempre fazia isso. Sendo visto pelos demais, ele foi levado à corte e o júri, a qual acusou. O júri a qual acusou, dizendo: você mesmo, você vive atravessando mulheres na ponte. O que você tem em sua defesa? Ele respondeu e disse: sim. Isso é pecado? Ele disse: é. Mas os senhores pecam muito mais do que eu. Ele falou: por quê? Porque eu pequei em atravessar aquelas mulheres e deixei ela do outro lado da ponte. Mas os senhores atrás, novamente, aqui, nesse tribunal, em nosso pensamento. Ou seja, eu atravessei a mulher e deixei ela lá. Mas o Senhor atrai ela aqui. A gente pode muitas vezes fazer isso, gente. A gente pode errar, pecar e pecou e pedir perdão. Mas tem gente que não fez, que não pecou, mas vive trazendo na memória. Não poderia ter feito? Poderia ter pecado? Poderia ter agido assim? Poderia ter sido dessa forma? Poderia ter agido dessa maneira? Isso é uma maneira de mostrar para vocês como a gente é limitado e consegue trazer na nossa mente situações, coisas, mesmo que não esteja presente. A gente consegue tornar presente os ausentes. Em Mateus capítulo 10, fala de uma história, de um versículo que me chama a atenção. Ele diz assim, 10:24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Eu entendo que a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento. E eu acho que ele nunca parou de aprender. Jesus sabia e ao mesmo tempo aprendia com seus filhos. Ele crescia na graça e no conhecimento, e a todo tempo ele aprendia também. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor.
é o suficiente. Eu aprendo 3 leis. O discípulo, para aprender com Cristo, ele tem que passar por 3 leis. E a primeira lei é a lei da imitação. Ele tem que imitar o seu Senhor. A segunda é a lei da limitação. E a terceira, a lei da participação. Você vê nesse texto aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o mestre. Ele não é mais. Ele tem que imitar. E ele tem um limite. Ele não é mais. E a segunda lei, nem o servo mais do que o seu senhor. Além dele ter ele poder imitar, ele tem um limite. Ele não pode ser mais do que o seu mestre. E a lei da participação. Qual que é? Basta o discípulo ser igual ao seu mestre, que é a imitação, e o servo como seu senhor, que eles serão chamados de Beelzebul, e pai de família, do quanto mais se xinga o pai de família, quanto mais vão xingar os seus domésticos. Portanto, não temas, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber. Essa parábola são parábolas de percas. Deus está aqui mostrando algumas percas. E nessa história, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Diga comigo, Deus está no controle de tudo. Diga assim, Deus está no controle de tudo. Quando Adão e Eva pecou, Deus já tinha o sangue para ele. Quando eles se viram em pecado, o Senhor já tinha preparado o sangue do livramento. Eu acho engraçado que a história de Adão e Eva poderia ter terminado muito ruim se não existisse o sangue e o livramento. E fazendo uma ponte dessa história, para você entender em xeque-mate o significado dessa mensagem de hoje, a história da ovelha, ela começa triste, porque ele perde a ovelha e deixa e vai buscá-la. E a história termina dizendo que ele encontra um final feliz. A história da dracma, ela perde